O ministro André Mendonça simplesmente abriu o Código de Processo Penal, cumpriu a lei, e ao fazer isso, expôs o que estava acontecendo antes no caso Master. E o mais impressionante, quem disse isso não fui eu, foi o próprio comentarista jurídico Walter Maierovitch. Agora você vai ouvir uma frase que muda completamente o entendimento dessa história. A gente quer saber sobre essa história do André Mendonça. Falamos disso antes até. O Josias até falou que o André Mendonça promoveu uma dedetização do inquérito lá. E ele ouviu, né, de uma pessoa falando que promoveu uma destofolização. O que o senhor achou, hein, dessa decisão do Mendonça aumentar a autonomia da Polícia Federal, reduzir sigilos impostos por Dias Toffoli? É um acerto de André Mendonça? Olha, o trem estava descarrilhado. Precisava ser colocado no trilho. Descarrilhado. Se estava descarrilhado, quem tirou dos trilhos? Porque antes de Mendonça assumir, quem estava conduzindo o caso era Dias Toffoli. E aí vem a parte mais delicada. Ele abriu o Código de Processo Penal e viu lá escrito com todas as letras, logo no artigo 6º, hein? Logo no artigo 6º, inciso 7º. De cara, o que ele viu de cara? Ele viu de cara que a perícia é determinada pela polícia e não pelo juiz e nem pelo Ministério Público. A polícia é determinada pela polícia. Isso aqui é gravíssimo. A perícia, que é a produção da prova técnica, não cabe ao juiz controlar. Não cabe ao Ministério Público. Cabe à polícia. Agora preste atenção no que é dito logo depois. De se perguntar, e o Toffoli? A resposta, o Toffoli tinha um interesse muito claro ali, então ele estava designando até peritos, ou seja, ele estava querendo controlar laudos. Então a coisa voltou ao trilho. Designando peritos. Juiz interferindo diretamente na produção da prova. Isso não é detalhe processual. Isso é controle da investigação. E aí André Mendonça faz o quê? Aplica a lei, devolve para a Polícia Federal aquilo que é da Polícia Federal. Mas a discussão não para aí. Agora entra o ponto que pode mudar completamente o rumo do caso. Ele ainda não descobriu que ele não é o juiz natural, que ele não é o juiz competente para o caso Master. A pergunta, tem algum suspeito com foro privilegiado, com prerrogativa de foro? Resposta, não. Então, mas vamos lá, vamos com calma. Já ele dá uma outra folhada no código, ele vai mais longe e aí ele pega um artigo, aí ele vai na Constituição, aí ele vai ver que o juiz natural é o juiz pré-estabelecido na lei. A lei estabelece antes. E a lei diz o quê? A Constituição diz o quê? Que quem não tem prerrogativa de foro é comum mortal, portanto deve ser julgado em primeiro grau, ou seja, ou investigado em primeiro grau. Aqui começa a discussão sobre foro privilegiado. Até agora, oficialmente, não existe investigado com prerrogativa de foro confirmado. E se não existe foro, o caso deveria estar na primeira instância, não no Supremo. Agora escuta isso. Por quê? Porque a situação concreta não aponta ninguém com foro, com prerrogativa de função. O que vai acontecer? Se for para um juiz de primeiro grau, aí vai dar, sim, o quê? Ele vai mandar voltar ao Supremo, mas ficar adivinhando no futuro e trabalhando em investigação para pescar pessoas. Então, o que justifica o caso permanecer no STF? Uma hipótese futura? Uma suposição de que talvez apareçam nomes com foro? Direito não funciona com bola de cristal. Se surgir alguém com foro, sobe para o Supremo. Simples. Mas manter antes disso? Isso levanta questionamentos. Ainda não existe uma decisão. Falar, olha, a competência é minha, a competência é do Supremo, porque existem pessoas que estão sendo
que são suspeitas e que estão sendo investigadas. Não vou declinar o nome por causa para não prejudicar a investigação, mas ele tem que tomar uma decisão estabelecendo, firmando a competência, até porque aqueles que estão investigados de suspeitos, eles podem passar a indiciado, e aí passam a ter direitos, inclusive, de entrar com habeas corpus por falta de justa causa. Aí sim, mas ainda não temos nenhuma decisão declaratória de competência. Não existe decisão formal dizendo que há investigados com foro que justifiquem a permanência no Supremo. O que existe é a expectativa, projeção, possibilidade. E nesse cenário, André Mendonça aparece aplicando a letra da lei e recolocando o processo nos trilhos. Isso é só técnica jurídica? Ou é um choque interno dentro do próprio Supremo? Porque quando alguém aplica a lei de forma fria e objetiva, inevitavelmente mexe com interesses. E o caso Master pode ser apenas o começo, comenta aqui. Esse processo deveria estar na primeira instância ou no STF. E presta atenção, porque essa história ainda vai render muito. Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.